Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Bom dia. Bom dia já aqui na cidade de Tupã, já 0h26. Sempre bom aproveitar o silêncio da madrugada para a gente gravar os nossos vídeos. Mais um vídeo aqui para o nosso canal, mais uma pré-aula da escola da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Bem-vindos você que sempre está nos prestigiando e sempre dando ênfase ao nosso ministério. Quero mandar um abraço a todos aqueles que têm parado, atentado para aquilo que a gente tem gravado aqui, tem se inscrito no nosso canal CETEMA, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético, no YouTube, e que tem assistido os vídeos aí Apologética em Foco, né? Nós estamos estudando aí agora na EBD, justamente, né, o tema desse trimestre, primeiro trimestre de 2025, é Apologética, a Defesa da Fé, que é o nosso carro-chefe. Nós temos vários cursos que nós apresentamos para formação de obreiros, para cursos de Antigo Testamento, liderança, capelania bíblica, missiologia, mas o nosso carro-chefe, escatologia, né? O nosso carro-chefe é a apologética cristã mesmo, e já estamos trabalhando nisso há vários anos. Então nós vamos hoje aqui gravar uma pré-aula para você que é professor de escola dominical, você que é aluno também, você que deseja aprofundar um pouco mais. Nós vamos estar falando um pouquinho aqui sobre a quarta lição, para que você possa agregar aí, né, subsídios para você poder dar sua aula no domingo, ou você que é aluno também, para poder levantar alguma questão, alguma pergunta na classe. Isso é salutar e é muito edificante. Nós vamos rodar a vinheta, daqui a pouco a gente volta. Roda a vinheta. Muito bem, Apologética em Foco. Então, nós vamos aqui, eu quero colocar aqui o tema, né, que nós vamos trabalhar, exatamente para passar aí no rodapé. Deus é triuno, né? Deus é triuno. Então nós podemos dizer que Deus, ele é uno, né, na questão da sua deidade, e ele é trino na questão da sua personalidade. Então Deus é triuno, sim. Então nós vamos estudar esse assunto que vem sendo debatido há muitos anos, desde dos primeiros séculos, né? Só foi batido o martelo mesmo lá no quinto século, né? Ou melhor, no quarto século, né? Foi batido o martelo sobre essa questão, a doutrina da Trindade, que era conhecida como um labirinto. Eles conseguiam explicar o Pai, mas não explicavam o Filho, mas não explicavam o Espírito Santo, até que Tertuliano e Atanásio, né, eles conseguiram, então, tirar esse assunto do labirinto. Então, Deus é triuno. Nós somos monoteístas, não acreditamos em três deuses, né? Como muitos adeptos das seitas nos acusam. Nós somos monoteístas, herdamos isso do judaísmo, né? O único Deus. Nós não separamos a substância, a essência. Todavia, nós acreditamos que Deus, como eu disse, ele é triuno. Deus é trino na sua deidade, ou melhor, na sua personalidade, mas ele é uno na sua deidade, único Deus, né? Tanto que só tem um trono no céu, porque é o único Deus. Então, o texto áureo da lição, ele diz assim: portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai. Observem, se você for ler esse texto, se tiver um exemplar da Bíblia aí, você pode abrir agora em Mateus 28:19, que você vai ver que tem vírgulas, e após a vírgula tem um E. Isso aqui é muito importante. Não é só realizar o batismo e dizer: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As seitas fazem isso de modo muito sutil, mas na verdade você tem que dizer: eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, porque aí o E, ele denota a separação das pessoas, né? De cada uma das pessoas. A verdade prática diz: desde a eternidade, Deus é Pai,
Filho e Espírito Santo, e essa verdade está em toda a Bíblia. Não obstante a Bíblia não usar a terminologia trindade, esse termo é um termo teológico, sempre se usa a palavra deidade, né? Ou divindade. Na Bíblia, no Novo Testamento, por exemplo, se usa a palavra divindade. Agora, o fato de que o termo trindade não esteja na Bíblia não isenta, não ausenta de que esteja o conceito de trindade na Bíblia. A trindade, ela é uma construção teológica que precisa ser analisada com muito critério, com muito cuidado, para que nós não venhamos a entrar no mesmo caminho dos hereges, né, que negaram essa doutrina cristalina que há muitos anos foi estudada e sistematizada, né, e que é muito clara, não muito clara na Bíblia, senão não haveria debates, mas que está na Bíblia de modo que a gente possa entender, sim, depois de estudar, a gente possa entender que realmente Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então, essa lição, ela tem aqueles 3 objetivos, né, que as lições, elas apresentam para nós, e o objetivo, os 3 objetivos principais, né, que a lição sempre tem apresentado para nós. Então, nós vamos ver aqui que é importante que a gente esteja bem atento sobre essa questão. Primeiro, o objetivo é demonstrar como a Bíblia apresenta a Trindade. Segundo, indicar as principais heresias sobre a doutrina da Trindade. E terceiro, explicar os perigos do unicismo na atualidade, que na verdade o unicismo, dizem que Jesus, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma pessoa, né? Somente Jesus. E aí tem movimentos que a gente poderia mencionar aqui, como a Igreja Voz da Verdade, e isso é uma dificuldade para nós, principalmente nós assembleanos, porque nós somos simpatizantes aos louvores que o Conjunto Voz da Verdade canta. Então é fácil para nós falar que o Tabernáculo da Fé é uma seita, que o Movimento Só Jesus é uma seita, né? Falar que outros movimentos unicistas, como a Igreja Local de Witness-Lee, também é uma seita, isso é fácil falar, né? Inclusive, a Igreja Local de Witness-Lee, ela tem uma doutrina interessante, né? É bem interessante, né? Às vezes nem os próprios membros deles conhecem. Um dia eu conversando com um dos membros da Igreja Local de Witness-Lee, que é aquela editora do jornal Árvore da Vida, né? Fundada pelo Atman Nee, depois passou pelo Witness-Lee, depois o Dong Yulan, e agora o líder é o Pedro Dong, né? Eu tenho até amizade com pessoas de lá, são um povo muito cordial, mas infelizmente eles também são unicistas. E eles têm uma doutrina que é muito sutil, chamado Deus processado. Olha, como Deus processado? Porque eles acreditam que Jesus era o Pai, depois quando ele desceu aqui, ele nasce de Maria, ele passa a ser o Filho, e quando ele sopra nos discípulos para eles receberem o Espírito Santo, ele se torna o Espírito. Para eles é uma pessoa só, né? Então, o Deus processado. Ora, se eu tenho um liquidificador ou um processador de frutas, por exemplo, e eu pego frutas, legumes, e eu coloco, ele é sólido, as frutas e os legumes, eles têm um estado sólido. Se eu coloco um liquidificador e bato, né, então eu estou processando, e aí eles vão mudar para o estado líquido. Isso é muito sutil. Então, observe que mudou o estado, não é mais sólido agora é líquido. Então, o Deus processado da igreja local traz a ideia, né? Denota a ideia de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma única pessoa, apenas que estão agindo em situações e ocasiões diferentes. Como o próprio modalismo que ensinava antigo, que são modos de atuações da mesma pessoa, né? E o sabelianismo também, de Sabélio, que é muito antigo. Então, nós temos que estar muito atento e refutar essas heresias que aparecem com uma roupagem nova, mas é o velho truque de Satanás, como eu sempre tenho dito. A introdução diz que no Novo Testamento, o Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno, sem precisar de formulação teológica, porque, como eu disse, a doutrina da Trindade é uma construção teológica, e sem precisar de recurso algum, né?
a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. Então, a priori, não precisou de nada disso. Depois começou a surgir os debates, né, as heresias, então a igreja precisou se posicionar. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos, e mesmo sem conhecer essa terminologia, Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. Então, como eu disse, não está na Bíblia a terminologia Trindade, esse testemunho de Jeová bate muito nessa tecla, né? Mas também a gente pode dizer para eles que não está na Bíblia testemunho de Jeová, não está na Bíblia Salão do Reino, ok? Então, o conceito de Trindade está na Bíblia. Primeiro tópico, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. A Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel revelado, nas Escrituras dos judeus, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Então, o mesmo Yahvé do Antigo Testamento, né, do tetragrama lá, Yud Re Vav Re, né? Yud Re Vav Re, em hebraico, que são as 4 consoantes. Então, é o mesmo Deus do Novo Testamento. O que muda é a pessoa, né, do Pai para a pessoa de Jesus. Então, as Escrituras, elas revelam, cada uma das 3 pessoas é chamada de Deus, né? A mesma Bíblia ensina a haver um só Deus, que Deus é um só, ensina que também o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O nome de Deus se aplica ao Pai sozinho, Filipenses 2:11, da mesma forma ao Filho em Colossenses 2:9 e ao Espírito Santo em Atos 5:3 e 4, naquele fatídico acontecimento lá de Ananias e Safira, né? Então, observem que cada uma das 3 pessoas é cada Senhor. Isso também ocorre com o tetragrama, que eu disse, Yud Re Vav Re, né? Senhor, pois aplica-se ao Pai sozinho, Salmo 110, ao Filho sozinho, Isaías 43, Mateus 3:3, e ao Espírito Santo em Ezequiel 8, do 1 ao 3. No entanto, aplica-se a Trindade também, né? Salmo 83:18, e assim por diante. Aliás, Deuteronômio 6:4, que aí o Deuteronômio 6:4 é um texto muito importante, porque a palavra ali, ela traz a ideia, ela denota a ideia de uma unidade composta. Unidade composta. Quando Jesus fala no Novo Testamento, eu e o Pai somos um, ele está em unidade com o Pai, a unidade composta, esse texto ele está linkado com Deuteronômio 6:4, né? Que é exatamente uma unidade composta. A palavra Yahid, né? Yahid, que é a unidade composta. O monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, que é o Deuteronômio 6:4, que ali é uma unidade composta. A palavra Errad, né? Errad, traduzida como único, indica uma unidade composta. É o mesmo termo usado para afirmar que marido e mulher são ambos uma só carne. A palavra Errad. Na revista está escrito Echad, com CH, mas a pronúncia tem esse som de R, gutural, né? Errad, Deuteronômio 6:4. Evidência no Antigo Testamento. Essa doutrina, estou dando uma olhada aqui se o microfone está ligado, que esse dia eu fiz um vídeo aqui, ele ficou desligado, né? Se ele apagar uma luzinha aqui, ele desliga. Então, essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. Disse o Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, isso é Gênesis 1:26, né? As Testemunhas de Jeová e outras seitas vão dizer que são uma reunião de Deus com os anjos, mas o próprio versículo 27 de Gênesis 1 refuta essa ideia, né? Só ler o 27, você já refuta isso facinho. Gênesis 3:22, o Senhor diz, desçamos e confundamos, lá na história da Torre de Babel, né? Aliás, é 11, versículos 6 e 7, né? Então, há vários textos também, Isaías 6, no verso 8, quando ele diz, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Então, tem vários textos aí, em Isaías 63, 8 ao 14, o Espírito aparece, né,
alternadamente como Yahvé e como anjo de sua face, e assim por diante, vários textos que a gente poderia mencionar. Revelada no Novo Testamento, né? No Novo Testamento, a Trindade bíblica, a Trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus, subsiste eternamente em três pessoas. A Trindade em si mesma, né? Então, aqui também entra uma questão que não sei se vai falar aqui na revista, né? Que eu abri a revista agora, que é a Trindade relativa e a Trindade ontológica. A Trindade relativa é quando cada uma das pessoas da Trindade elas estão trabalhando, fazendo a sua missão, não que elas estejam separadas, mas é a sua missão específica, é Trindade relativa. O objetivo é o mesmo, o propósito é o mesmo, mas a missão específica de cada um. Quando é Trindade ontológica, é quando as três pessoas da Trindade estão atuando simultaneamente, também com o mesmo propósito. Segundo tópico, as heresias contra a doutrina da Trindade, né? Então, um pouquinho antes, a Trindade dos credos, né? A Trindade é uma união de três pessoas, Pai, o Filho e o Espírito Santo têm uma só divindade, iguais em poder, glória, majestade e eternidade, da mesma substância, embora distintas. Segundo tópico, as heresias contra a doutrina da Trindade. São duas as principais heresias contra a Trindade, o unicismo e o unitarismo, né? Lembrando que a Igreja Voz da Verdade, a Igreja Tabernáculo da Fé, o Movimento Só Jesus, a Igreja Local de Witness-Lee, eles são unicistas, enquanto que as Testemunhas de Jeová são unitaristas, que é a velha doutrina ariana, né? Unicismo. Esse movimento, desde sua origem no século III, é conhecido como monarquianismo, modalismo, patripacianismo e sabelianismo. Os principais heresiarcas representantes desse movimento foram Noeto, Práxias e Sabélio. O unicismo não nega a deidade absoluta do Filho e nem do Espírito Santo, mas negam a trindade, pois confundem as pessoas. A heresia consiste em negar a trindade, pois ensina ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa e não três pessoas distintas, em uma só divindade. A Bíblia ensina a Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só e único Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas, ou seja, nós não separamos a substância. É como afirma o nosso cremos em nossa declaração de fé. A verdade bíblica, ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor, a distinção dessas três pessoas, a Trindade, as três pessoas da Trindade, a começar pelo batismo de Jesus. Diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai é outra. Nós vemos, por exemplo, a questão da volição, né? Quando ele está lá no jardim do Getsemane, quando ele diz assim, seja feita a tua vontade e não a minha. Isso é volição, né? A tua vontade e não a minha. Quando ele está na cruz também, lá no momento que ele diz, em tuas mãos entrego o meu espírito. Olha, ele está entregando para quem, então? Jesus é um brincalhão? Para quem que ele está entregando o seu espírito? Então, nós vemos isso daí, né? Oração sacerdotal e outras mais. Então, a Bíblia, ela ensina que Jesus é o Filho do Pai e não o próprio Pai, né? E o Espírito Santo também, Jesus anunciou a vinda do Consolador, né? Ele emprega a terceira pessoa, João 14, do 16 ao 26. Isso significa que não pode ser o próprio Pai do mesmo Filho. Então, pergunto, você e seu pai são a mesma pessoa? Claro que não. Alguém só pode ser filho se tiver um pai. E alguém só pode ser pai se tiver um filho. Ok? Isso aqui é muito fácil, né, da gente entender. Terceiro tópico, caminhando para o fim, porque essa aula aqui, pré-aula, ela é sintetizada, né? Unicismo, uma heresia antiga na atualidade. O problema. Na atualidade, existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas
e ensina a respeito de um Deus diferente, de forma sutil e por meio da música. Esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. Isso não é um mero jogo de palavras. Jesus disse que a vida eterna implica essa distinção. Quando eu comprometo a doutrina da Trindade, desculpa, e outras doutrinas fundamentais nas Escrituras, eu comprometo a doutrina da salvação, a soteriologia. Então, eu preciso estar muito atento com isso. Olha o que Jesus diz. Isso não é um mero jogo de palavras. Jesus disse que a vida eterna implica essa distinção. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Opa, tem uma alergia aqui, desculpe. João 17:3, né? Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que esse conhecimento não é cognoscível, mas místico, espiritual, que implica comunhão, místico que não se pode ver, né? Ele é espiritual, sobrenatural. Fé, obediência, adoração. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. Jesus diz que ninguém conhece o Filho sem o Pai e vice-versa. Então, estejamos firmes e constantes defendendo a doutrina da Trindade, que é uma construção teológica, mas que foi construído com evidências e com muita fundamentação bíblica sólida. E a Bíblia, a doutrina da Trindade, ela está espalhada por toda a Bíblia. O que dizer de pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas? O poder é da palavra e não do tal movimento. O comentarista não quis mencionar o nome aqui, mas ele está falando da Igreja Voz da Verdade, né? Que deveria se chamar Voz da Mentira, que hoje não se pode falar mais nada, né? Pelo politicamente correto, mas o Voz da Verdade é uma seita unicista e as músicas desse conjunto estão recheadas de mensagens unicistas, algumas de modo subliminar, outras de modo já bem explícito. Então, o poder é o da palavra e não do tal movimento. A palavra de Deus é a semente. Mesmo sendo semeada por mãos enfermas e infeccionadas, a semente vai germinar. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte. Alguns podem dizer que se sentem bem ao ouvir tais músicas. Assim, convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrinas com base em experiências humanas. As emoções caíram com a natureza humana no Éden e não servem como instrumento aferidor da doutrina. A Bíblia é a única fonte de doutrina e não as nossas emoções, pois somos norteados pela palavra na direção do Espírito. Hoje em dia, se você falar sobre isso, sobre esse tipo de música nas escolas dominicais ou nos ensinos, você acaba adquirindo diversos inimigos gratuitos, né? Pessoas que te classificam como persona não grata, porque eles são simpatizantes desse tipo de música. Então, é preciso ter coragem para se falar isso hoje, né? Eu mesmo já fui questionado há poucos dias na primeira aula que eu dei de abertura na nossa igreja sede aqui. Fui questionado por um jovem por que nós não podemos cantar aos hinos do Conjunto Voz da Verdade, né? Só agora que a Assembleia de Deus descobriu isso, eu disse para ele que não, isso já é muito antigo. Isso vem sendo batido na tecla já há muito tempo nas convenções, mas agora parece que acordaram, né? Mas agora parece que é um pouco tarde, já está impregnado dentro da Assembleia de Deus. Então, caminhando para o fim aqui, a posição oficial: o unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem e rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e pela nossa declaração de fé. Temos um manifesto oficial contra o unicismo e o uso de músicas de grupos unicistas em nossas igrejas. A maioria de nossa liderança tem se posicionado contra essa heresia. Se você é um líder, você ainda não se posicionou, você é omisso. Então, acorda e se posiciona, porque uma doutrina errada pode levar alguém para um céu errado.
terminando aqui, a importância dessa decisão é para evitar que se adore a outro Jesus, um Jesus falso, diferente do revelado no Novo Testamento. Mas devemos destacar que não somos contra os unicistas, mas contra o unicismo, a doutrina desviante. Devemos manter contato respeitoso no nosso dia a dia com essas pessoas, embora discordando de suas crenças com mansidão. Então, vamos guardar essa palavra no coração e vamos nos posicionar. Conclusão. A introdução do credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é essa, que adoramos um Deus em Trindade e Trindade em unidade. Não confundimos as pessoas nem separamos a substância. O problema é que os unitaristas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas. E assim creem num Deus distinto do que é apresentado pela Bíblia. Que você possa guardar essa palavra, possa pegar subsídios para poder aplicar nas aulas que você vai ministrar e que nós tenhamos atitude e possamos nos posicionar contra essa doutrina antiga, mas atual também, muito perigosa. Vou ficando por aqui, Deus abençoe a todos. Se você puder, se inscreva no nosso canal, CETEMA, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético. Um abraço a todos e até a próxima, se o Senhor permitir.